Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é atribuindo responsabilidade. De quem é a responsabilidade por, com certeza, ou com quase certeza, infelizmente, estarmos chegando a 300 mil mortos em março? Será que a responsabilidade é só da presidência da República? Eu gostaria de falar isso neste vídeo, mas antes de entrarmos neste tema, gostaria de convidar a você, mais uma vez, para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o teu comentário e, acima de tudo, compartilhar nosso material com outras pessoas. E quando se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Participe, dê o like e, acima de tudo, compartilhe para que o nosso vídeo cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Principalmente se você também entende que o magistério precisa se valorizar e que a classe dos professores precisa ter voz nesta sociedade. Porque o professor tendo voz, ele se torna também uma das vozes importantes nessa grande multidão que passa pela escola pública e vai para a sociedade. E se a pessoa não tiver uma boa formação, atribuída à escola através do magistério, ela vai para a sociedade defender cloroquina. Porque a ciência diz, não cura a Covid-19 e nem pode ser usada sistematicamente como tratamento. Mas se a pessoa passar pela escola e não tiver uma boa formação científica, ela vai dar ouvidos a quem, em termos de ciência? Para o vovô e a vovó que falaram lá no grupo de WhatsApp que cloroquina cura a Covid-19 porque o vovô e a vovó tomaram e ficaram curados. Mas vovô e a vovó é da Fiocruz? O vovô e a vovó é do Instituto Butantan? O vovô e a vovó têm trabalhos em revistas científicas? O vovô e a vovó, com todo respeito ao vovô e a vovó, é o vovô e a vovó, mas não entende de ciência, não entendem de saúde medicamentosa. Então, o vovô e a vovó servem para ser o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, o papai e a mamãe. E qual é a instituição que nos encaminha para a consciência científica com todos os seus problemas? É a escola. A família introduz na vida, a escola introduz no mundo, como dizia Hannah Arendt. O mundo, que mundo? O mundo da ciência, o mundo da cidadania, o mundo da sociologia, o mundo da filosofia. E esse conhecimento formal é trazido pela escola. E o conhecimento formal e científico disse que a melhor maneira de combatermos a Covid-19 é através de um distanciamento social mínimo. É importante o distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel. E se outra pessoa lá no grupo de WhatsApp falar outra coisa? Pergunta, qual a evidência, meu querido? O que você está falando foi publicado em que revista científica? O que a OMS falou a respeito das pesquisas sobre o que você fala? Ah, mas o presidente falou. Mas o presidente é cientista? Não, né? Ah, muito obrigado. Obrigado pela informação. Então, tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Então vamos ao tema de hoje, atribuindo responsabilidade. Vamos distribuir responsabilidade? Porque eu acredito, é claro, que a política pública do governo perante a pandemia é uma política genocida, agora estão processando um youtuber aí que falou que o presidente é genocida. A política dele é genocida porque ele incentiva a aglomeração, ele incentiva o não uso de máscaras, ele luta
ele recomenda a cloroquina. Então ele tem uma política homicida, uma política genocida, uma política que leva pessoas a fazerem o que ele está dizendo, porque ele tem representação, ele foi eleito. Então o que ele fala é a palavra da verdade para muita gente, sobretudo para os mais fanáticos. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje tem o dedo também e principalmente do presidente da República, sim. Como diz a Bíblia, né? Se muito te for dado, muito te será cobrado. Ele não quis ser presidente? E agora quer atribuir a culpa a quem? A Globo? Né? Não dá, né? Então, se você é presidente, a responsabilidade maior por um problema de saúde pública está no Ministério, na Presidência da República, através, sobretudo, do Ministério da Saúde. Então não vale esse negócio de ficar empurrando para os governadores, porque a culpa é da Globo. Não. Né? Não. Aí não dá. Então vamos começar a atribuir responsabilidade. Porque quando um político, e sobretudo quando ele é eleito por uma sociedade, em uma sociedade onde ele tem representação. Então, por mais que ele seja o responsável direto pela política pública de saúde, porque tem Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde é de âmbito federal. E o ministro da Saúde é escolhido pelo presidente. Então não tem como fugir da responsabilidade, ficar atribuindo aos governadores apenas, que também, evidentemente, têm as suas responsabilidades. Mas quando alguém ele é eleito numa sociedade, ele fala porque tem representação. Então, evidentemente que, apesar da responsabilidade do presidente, essa responsabilidade precisa ser distribuída, cada um no seu lugar. Eu tenho responsabilidade diante da Covid-19? Tem. Como professor, como influenciador digital, não é muita coisa, mas eu já estou com mais de 1.100 inscritos no meu canal. Cada vídeo meu já passa hoje de 1.000 visualizações. Então eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso chegar aqui como professor e como influenciador digital e falar para você usar cloroquina, porque no dia que eu fizer isso, pode me chamar de criminoso, porque isso é crime. Ok? Então, vamos começar a distribuir as responsabilidades. E a gestão da pandemia, ela nos impacta por demais. Mas a gente não pode ficar só na base do Bolsonaro culpado. A gente precisa atribuir responsabilidade às pessoas certas, porque a representação dele é bastante grande, inclusive por coisas muito menores. Collor e Dilma sofreram impeachment. Bolsonaro está criando uma política pública que mata as pessoas. E até agora, a onda do impeachment ainda não se manifestou a contento. E por quê? Vamos começar a distribuir as responsabilidades? Eu gostaria de falar da responsabilidade de uma primeira instituição. A imprensa. A imprensa. Bolsonaro só se popularizou por causa da imprensa. Aí alguém poderia falar assim: mas ele tinha liberdade de expressão. A imprensa não pode esconder a fala de alguém, mas muitas das vezes esconde, dependendo da edição. Não por má intenção, mas um jornal, um telejornal, precisa ser editado. E ele é editado conciliando vários interesses. Os interesses econômicos da empresa, o interesse da sociedade, os interesses dos anunciantes. Então, tudo bem, nem tudo aparece. Mas Jair Bolsonaro, desde a década de 90, já aparecia em um programa de TV liderado pelo senhor Jair Martins Júnior. E neste programa,
liderado pelo senhor Jair Marquezine, ele já cometia crimes, porque ele dizia o seguinte: no dia em que eu for eleito, eu vou fazer o quê que ele fazia? Que ele dizia que ele iria fechar o Congresso. Ele incentivava, ele dizia que uns 30 mil deveriam ser assassinados. Ele dizia, além disso, que o Brasil, pelo voto, não ia melhorar em nada, que nós precisaríamos partir para uma guerra civil. Ele disse, inclusive, também a respeito do pau de arara, que era a favor do pau de arara. Então, muitas coisas ele falou naquela época que já eram crimes, porque se levantar contra uma instituição da República como o Congresso Nacional é crime. Então, se ele cometeu um crime naquela época, por que a imprensa dava voz para ele cometer crimes? Vamos supor que eu comece a falar a favor. Vou falar de uma coisa bem bizarra aqui, bem chocante. Eu começo, como político, a defender o estupro. Aí, as pessoas começam a me dar voz política para defender o estupro. Eu ser entrevistado por alguém, mas senhor, por que o senhor é a favor do estupro? Aí eu vou dizer que sim, por causa disso, por causa daquilo. Aí o repórter vai dizer, que absurdo esse criminoso. Então, quando ele cometeu esses crimes todos, lá atrás, se levantando contra o Congresso Nacional, ele deveria ser contido lá, porque se ele demonstrou a intenção de fazer isso, isso já era crime. E como você, como imprensa, dá voz para uma pessoa cometer seus crimes? Não dar voz para uma pessoa cometer seus crimes não é cortar a liberdade de expressão dessa pessoa. Não é. Não é tirar a liberdade de expressão, porque ninguém pode ter liberdade de expressão para cometer crimes. Responsabilidade dos eleitores. Por mais que o Bolsonaro, que o Lula, que a Dilma sejam carismáticos, tenham lá o seu carisma, a Dilma menos, né? Mas tem lá o seu carisma, eles não obrigaram ninguém a ir votar neles. Porque aí quando a gente fala algumas coisas e diz assim, por exemplo, e faz críticas ao Bolsonaro, a pessoa fala assim, mas a culpa é do Lula. Quer dizer que foi o Lula que obrigou você a ir lá na urna e colocar o seu voto para o Bolsonaro? Foi. Sabia não. Quer dizer que o Lula entrou na tua cabeça, entrou na tua mente, por telepatia, e te guiou, né, como um sonâmbulo pela rua. Aí você foi lá e votou no Bolsonaro por culpa do Lula. Você não teve responsabilidade. A caneta que você marcou lá, ou seja, a tecla que você apertou lá, o número do Bolsonaro, foi o Lula que empurrou teu dedo para a tecla. Né, cara pálida? Então, vamos começar a atribuir responsabilidade. O eleitor também tem a sua parcela de responsabilidade. Responsabilidade das casas legislativas. Porque quando ele falou aquela barbaridade toda e vem falando várias barbaridades durante os anos, não vou te estuprar porque você não merece, ele falou isso para uma mulher. E as casas legislativas, sobretudo quando ele foi lá defender o Ustra, um torturador, esse Ustra que já havia sido inclusive condenado por leis internacionais de direitos humanos, e quando ele foi em pleno Congresso Nacional defender a tortura e com isso reforçar o que ele já havia falado na década de 90, porque defendendo o Ustra, ele defendia sim a tortura, porque a marca social do Ustra nesta sociedade que nós vivemos é a marca de torturador.
as casas legislativas não se movimentaram para promover o seu impeachment? E outra coisa, e nós da sociedade? Não fizemos isso? Não forçamos isso? Então, esta situação que hoje nós estamos vivendo também é culpa das casas legislativas. É culpa nossa. Ou seja, culpa não no sentido criminal. No sentido criminal, por estar realizando uma política criminosa, é dele. É de Jair Bolsonaro. Mas há uma série de outras responsabilidades a serem atribuídas. Responsabilidade, por exemplo, do senhor Fernando Gabeira, do cantor Lobão, do ator Carlos Vereza. Porque o Gabeira, na época do impeachment da Dilma, ele saiu a favor do impeachment. E por que ele saiu a favor do impeachment? Porque ele falou que a economia estava sendo afetada. Então, por causa da economia, ou seja, se era por causa da economia, e eu ouvi ele falar isso, nem era por causa da razão principal, que eram as pedaladas fiscais, que só foram fundamentadas como irregulares depois do impeachment. Segundo especialistas, as pedaladas fiscais já eram feitas desde um bom passado. Então, por que ele veio falar a favor do impeachment se agora a situação é muito pior? Vamos chegar, infelizmente, até março. Já estamos em março, estou até esquecendo. Segundo especialistas, fatalmente chegaremos a 300 mil mortos. Já tem gente visualizando 500 mil mortos. Isso é catastrofismo? Não, isso é previsão de acordo com a projeção aritmética do que tem acontecido, inclusive em relação a todo o nosso comportamento perante a pandemia. Então, se lá no impeachment da Dilma o Gabeira se levantou a favor do impeachment, por que agora ele não encampa uma campanha a favor do impeachment de Jair Bolsonaro? Se o que ele está fazendo é muito pior? E cadê o impeachment? Não vem? Agora, se ele já falou a favor do impeachment, olha, eu vejo muito televisão. Eu gosto muito de ler e gosto muito de ver televisão e tenho visto muito o canal Globo News, onde ele fala sempre. Eu não tenho visto o senhor Fernando Gabeira, eu não tenho visto, inclusive, esses veículos de imprensa mais conhecidos falando, colocando as vozes pró-impeachment para falar. E o Gabeira, que lá falou a favor do impeachment, não vai falar agora numa situação muito pior? E o Lobão? O Lobão falou o seguinte, depois dele ter falado essas barbaridades todas, depois dele ter falado a respeito da Dilma, eu quero que ela morra de câncer. Você sabe o que o Lobão falou? Eu votei nele porque vi nele um homem bom. O grilo, esse é o grilo, né? De vez em quando. Eu vi nele um homem bom. Será que o Lobão não falou homem bomba e eu ouvi homem bom, não? Eu acho que ele... Sei lá, o Lobão é meu ídolo da década de 80, foi baterista da Blitz, era um dos meus... uma das pessoas que eu admirava, né? Mas, Lobão, volte a fazer música, volte a cantar, esquece política, vai fazer música. Realmente, depois dessa, de que eu acreditei que ele era um homem bom, depois do Bolsonaro defender a tortura, o Lobão falar que viu nele um homem bom, olha a responsabilidade do senhor Carlos Vereza. Olha, isso aqui, o Carlos Vereza deve ter batido com a cabeça em algum lugar. Porque ele, pelo que me consta, até tem uma formação mínima, né? Talvez já tenha se arrependido. Mas do Carlos Vereza eu não esperava. Eu não estou entendendo
seu Carlos Vereza. Carlos Vereza não estou entendendo. Realmente deve ter batido com a cabeça em algum lugar. É a minha visão a respeito do Carlos Vereza, pela formação mínima que ele tem, né? Responsabilidade dos líderes religiosos, irresponsáveis. Na hora de defender o aborto, a vida, porque a vida vem em primeiro lugar. Agora a vida não está em primeiro lugar. Agora é o emprego que está em primeiro lugar. Não é a vida que está em primeiro lugar. Isso para defender uma agenda conservadora, anti-gay, que a gente sabe que tudo isso está no pacote. E porque o Bolsonaro tem uma agenda conservadora que concilia mais ou menos lá com os evangélicos, os interesses foram entrando em diálogo. Fora também os interesses políticos, né? Já reclamaram porque um deles não foi nomeado para cargos públicos do governo Bolsonaro, sendo que o próprio presidente já tinha dito que não faria nada por cargos. Mentira, né? Mas o coerente seria isso. E por que depois vieram cobrar do presidente que um deles não foi indicado para nada, para cargo nenhum? Falta de responsabilidade dos líderes religiosos, que em nome de Deus, que em nome de Jesus, não fazem críticas, inclusive a toda essa fala de violência da história do Bolsonaro, sua relação direta com a morte. Essa política genocida é algo que sempre esteve presente na linguagem de Bolsonaro. E os líderes religiosos? Como diz o Vila, em nome de Jesus, ninguém fala nada. E agora eu quero fechar com a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Forçar no bom sentido, promover o impeachment de Jair Bolsonaro. Aí alguns vão dizer assim, mas o impeachment não vai emplacar e vai fortalecer Bolsonaro. Não necessariamente. O impeachment o intimidaria a fazer as barbaridades que faz. Ele estando intimidado a fazer as barbaridades que faz, isso pode fazer com que ele gere uma política pública melhor e isso salva pessoas. Então forçar, no bom sentido, o impeachment de Bolsonaro pelas vias legais é mantê-lo acuado. Porque senão ele vai continuar com essa política genocida que ele está realizando. Então, eu abri esse leque de responsabilidade para que a gente apenas não fulanize. É o Bolsonaro, do ponto de vista do governo, porque ele é o mandatário da nação, a responsabilidade é dele. Como mandatário da nação, sim. E os crimes de responsabilidade que nós apontamos do ponto de vista político, nós esperamos que ele responda um dia criminalmente, ele e seus filhos, que eles respondam criminalmente no Brasil e que um dia respondam lá em Haia por crime contra a humanidade. É isso que nós esperamos dessa pessoa que, numa boa, onde nós fomos parar? Hein? Onde nós fomos parar? É isso aí. Então, compartilhem esse vídeo e para que as vozes pró-impeachment e os panelaços cresçam. Ok, galera? Vocês são do coração.